Ou existe uma religião verdadeira, ou nenhuma é verdadeira. A paz do Senhor a todos, eu me chamo Lumen. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um assunto polêmico, mas que precisa ser dito. O cristianismo, ele é alvo de muito ódio. Nós sabemos que ao longo dos séculos e até hoje em dia, ele é a religião mais odiada, mais perseguida. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você por que que ele é tão odiado e por que que ele é a religião verdadeira. Por que que ele incomoda tantas pessoas. Tá legal? Lembrando que aqui eu não tô querendo impor nada a ninguém. Você não é obrigado a acreditar no que eu tô dizendo. É só você pesquisar por si mesmo e chegar à sua conclusão, ok? Primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte: por que que só pode haver uma religião verdadeira e por que que as religiões todas não podem ser falsas? Eu vou te mostrar com esse argumento. As religiões se contradizem. Elas se contradizem. Por exemplo, o islamismo é diferente do cristianismo. Enquanto no Alcorão está escrito que Jesus é um bom profeta, ele não é Deus, a Bíblia deixa bem claro a divindade de Jesus. Também o islamismo diz que Jesus não morreu na cruz. Mas o cristianismo é diferente. Diz que ele não só morreu, mas também que ele ressuscitou. Outro exemplo, religiões hinduístas. Os hinduístas acreditam em múltiplos deuses, enquanto o cristianismo afirma que só há um Deus verdadeiro. Se todas as religiões fossem verdadeiras, não haveria essa contradição. Só pode ter uma verdade, porque isso aí é um erro lógico. Um erro lógico que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Um tem que estar correto. Aí aquela pessoa vai argumentar: tá legal, mas também não dá pra dizer que todas são verdadeiras. E se todas forem falsas? E se todas forem falsas? Isso também não faz sentido. Não tem como todas as religiões serem falsas. Sabe por quê? Porque desde os primórdios da humanidade, o ser humano tem um vazio existencial, um vazio espiritual e uma necessidade inata de buscar sentido na vida. Não é à toa que está escrito na Bíblia que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Se todas as religiões fossem falsas, de onde viria essa necessidade? De onde viria esse apego, né? Esse desejo por um sentido maior? Por que que o ser humano está sempre buscando o sentido da vida? Esse desejo por encontrar sentido, por encontrar verdade, ele aponta para uma realidade transcendente, para algo que está além de nós. Se as coisas fossem somente materiais, somente pelo que eu vejo, pela minha sobrevivência, não haveria esse instinto dentro de cada ser humano. Parece até meio contraditório. Se não há nada, se não há Deus, se não há nada fora, se não há nada além desse mundo, o ser humano naturalmente não teria essa necessidade e essa carência por um sentido. Isso indica que existe uma verdade universal. Existe algo que nós sentimos falta. Existe algo, assim como nós temos necessidade de beber água, de comer, de dormir, a gente tem a necessidade por um propósito. Isso é inato dentro de cada ser humano. Se há uma verdade espiritual, ela precisa estar em algum lugar. Agora a pergunta é: qual é essa verdade? E eu vou te mostrar que o cristianismo é essa resposta. Legal? O cristianismo é a religião mais odiada. Ela é a religião mais odiada de todas. A religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. Por quê? Na cultura moderna, o cristianismo é alvo de críticas, de sátiras, de censura e mais do que qualquer outra religião no mundo. Enquanto outras religiões são protegidas, como por exemplo, religiões de matriz africana, principalmente aqui no Brasil, o cristianismo é severamente atacado abertamente em escolas, em mídias e governos. E eu acho isso engraçado, por quê? Porque o cristianismo, ele teve forte impacto e influência no nosso mundo ocidental. Ele moldou a nossa sociedade. Ele também moldou o nosso sistema de ensino, moldou o nosso sistema hospitalar. E muitas pessoas não param nem para pensar nisso, de que o cristianismo é a religião mais importante de todas e a mais odiada também. O cristianismo, ele é odiado por quê? Porque ele confronta o pecado. Enquanto outras religiões do mundo, elas podem ser mais flexíveis, o cristianismo nos ensina que há uma verdade absoluta. Há uma verdade absoluta e que o pecado deve ser abandonado. Nós, pessoal, devemos abandonar o pecado. Jesus, ele deixou bem claro que ele era contra o relativismo. Ele não permitiu o relativismo, porque ele afirmou ser o único caminho para Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é ofensivo para o mundo que prega cada um tem a sua verdade. Isso é ofensivo para o mundo, por quê? Porque o mundo prega o seguinte: cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu ponto de vista diferente. E isso está errado. Existe uma verdade absoluta. Queira você
ou não. É legal? A perseguição ela já tinha sido prevista. Jesus disse para os seus discípulos que eles seriam perseguidos por causa do seu nome. Então o cristianismo ele não é odiado porque ele é uma religião falsa, mas sim porque ele incomoda o mundo, ele desafia o pecado, ele confronta as pessoas. E algo que confronta, incomoda. E querendo ou não, você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Mais cedo ou mais tarde você vai perceber isso. Mais cedo ou mais tarde você vai notar isso. Tá? Por mais que aquela pessoa rejeite muito a mensagem, no fundo, ela sabe que precisa daquilo. Ela sabe. Religiões falsas, elas não incomodam tanto as pessoas. O inimigo só luta contra aquilo que é uma ameaça. Se o cristianismo fosse apenas um mito, reflitam comigo. Por que tentariam tanto censurá-lo? Se o cristianismo fosse apenas uma mentira, por que tanto esforço em censurar o cristianismo? Em tentar refutá-lo? Filósofos, sei lá, como Nietzsche, como Dawkins, eles não teriam que gastar tempo com livros de 500 páginas para refutar o cristianismo. Eles não tentam fazer isso com religiões politeístas ou seitas minoritárias, por exemplo. Não, eles atacam diretamente o cristianismo. Se a fé cristã fosse algo tão ridículo quanto crer em Papai Noel, não haveria essa necessidade de refutar. Não haveria essa necessidade. Tanto que a Bíblia prevê esse ódio. Em João 15, 18 a 19, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Cristo, ele foi perseguido, ele foi o primeiro a ser perseguido. Ele foi morto cruelmente e ele fez tudo isso por amor a todos nós. É legal, mas como que você me convence que o cristianismo é verdadeiro? Primeira coisa, ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um evento inegável. Existem registros históricos que falam sobre Jesus. Esses registros falam sobre Jesus, sobre os seus seguidores e sobre a crença na sua ressurreição. Por exemplo, Flávio Josefo e Tácito. Se fosse uma farsa, como que ia explicar esse fato de que os discípulos estavam dispostos a morrer por essa verdade? Quanto tempo você consegue sustentar uma mentira? Você morreria em favor de uma mentira? Você morreria por algo que você mesmo inventou? Claro que não, né? Nenhuma outra religião tem um evento tão central e tão testável e impactante como a ressurreição de Cristo. Se ele ressuscitou, então ele é o único caminho para Deus. Outro detalhe, gente, é que nenhuma outra religião ela traz tantas transformações quanto o cristianismo, quanto o evangelho. Por quê? Porque a fé ela não está baseada num conjunto de regras feitas pelo homem. Não, não. A fé vai muito além de um simples texto, de um simples ritual, de uma simples tradição. A fé se trata do relacionamento com Deus. Ao longo da história, nós vemos muitas evidências de muitas pessoas que foram transformadas pela fé cristã. É só você pegar uma Bíblia e colocar numa cadeia. É só você pegar uma Bíblia e entregar para um criminoso, para um marginal. Agora, pega um livro, sei lá, de filosofia e entrega para ele. É muito pouco provável que ele vai mudar. É muito pouco provável que ele vai se transformar. Então, pessoal, essa é a questão. O cristianismo ele é odiado por causa disso. O ódio contra o cristianismo só confirma a sua veracidade. Se fosse uma religião falsa, ninguém se incomodaria tanto. E eu já vi vários exemplos de evangelistas que pregavam o evangelho da forma mais clara possível, da forma mais mansa possível. E é só você pesquisar na internet. Pessoas que atacam, que xingam pastores, que xingam pessoas assim de graça que estão pregando o evangelho. Porque a mensagem é muito simples. Então, se você é cristão e está assistindo esse vídeo, cara, prega o evangelho, saia de quatro paredes, tá? Não fique vivendo uma vida monótona, uma vida mecânica como cristão. Saia para pregar o evangelho. Fale para aquele seu colega, para aquela pessoa que está próxima de você, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. Enfim, pregue o evangelho. Por quê? Porque se você pregar o evangelho, se você trazer a mensagem de Cristo, em breve ele vai retornar. E saiba disso, o cristianismo é a religião verdadeira. Existem muitas outras evidências, mas eu não vou abordar tudo aqui nesse vídeo, tá? Porque são muitas evidências. E no YouTube tá cheio de vídeo mostrando esse tipo de coisa, tá bom? Então, se você não concorda com o que eu falei, pesquise você mesmo, tá? Pesquise sobre esse assunto você mesmo. E você vai ver que a fé cristã é muito sólida. Não é só mais uma fezinha barata aí que você vê da esquina, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Foi um vídeo curto, mas eu espero que tenha sido útil. Deus abençoe a todos.